Então, jovens, vamos lá para a segunda parte. Exercícios de trabalho e potência para o nosso provão. Eu sei que alguns aqui eu já fiz, mas não tem problema. Vamos lá. Tá gravando certinho? Vamos lá. Da apostila, exercício da apostila de vocês. Questão 4. Um corpo desloca-se em linha reta sob a ação de uma única força paralela à sua trajetória. No gráfico, representa-se a intensidade dessa força F em função da distância percorrida pelo corpo D. Durante os 12 metros do percurso indicados no gráfico, qual foi o trabalho realizado? Bom, então o 12 está aqui. A gente tem que analisar o gráfico inteiro. O que a gente precisa fazer aqui? Dividir em áreas menores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui num triângulo aqui, num outro triângulo aqui, num retângulo aqui no meio, para calcular a área, e aqui um outro retângulo grandão, para calcular a área aqui embaixo, certo? E aí eu fico com essa área laranjada para calcular, essa área amarela e dois triângulos, tá? Porque quando a força não é constante, a gente usa o método da área para calcular. Então, o trabalho vai ser a área, agora eu vou chamar aqui de área 1, mais área 2, mais área 3, mais área 4. Pô, professor, eu contei os quadradinhos ali, vi que os quadradinhos são todos iguais, calculei de um quadradinho, fui multiplicando, beleza, tá? Eu vou fazer do jeito mais garantido aqui, apesar de saber que esse também vai dar certo, porque às vezes o gráfico não tem a mesma escala, ele fica fora de escala, então mesmo espaçamento não quer dizer mesma distância. Primeiro, essas duas áreas aqui são as áreas dos triângulos, que é base vezes altura dividido por 2. Então vamos lá. Para o primeiro triângulo aqui da esquerda, a base vale 4, né? A altura de 5 até 15 vale 10, dividido por 2. Vou fazer para o segundo triângulo. De 8 até 12, 4. A altura também vale 10, porque também é de 5 até 15, dividido por 2. Mais, para o retângulo aqui no meio, de 4 até 8, 4. E a altura de 5 até 15, 10. E por fim, esse retângulo laranjadão aí de baixo, que a base dele é o gráfico inteiro, né? Que é 12, e a altura de 0 a 5, 5. Então, o trabalho é igual 40 dividido por 2, 20. 40 dividido por 2, 20. Mais 40, mais 60. Então, aqui vai dar 140 joules. Esse é o trabalho realizado de 0 a 12. Cuidado, porque às vezes o exercício dá um gráfico de 0 a 12, de 0 a 50 e pede um intervalo menor. Ele poderia ter pedido até o 6, por exemplo. Então você calcularia a área só até o 6. Tá? Vamos para a próxima. Essa aqui é uma que está com problema de digitação. Então achei interessante fazer aqui, porque não foi nem todo mundo que tentou resolver esse exercício. Quando uma pessoa de 70 quilos sobe 2 metros, então vamos lá. Ela sobe o deslocamento de 2 metros. Ela realiza um trabalho cuja ordem de grandeza é: para uma pessoa subir, ela precisa vencer a força peso dela. Então a força F vai ser a força peso. Então a força F vai ser m vezes g. A massa vale 70 e a gravidade vale 10. Ele não passou aqui, mas né, todo mundo sabe disso. Opa, 700 newtons. Então eu tenho a força e eu tenho a distância. E agora eu vou calcular o trabalho, normal. Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Se a pessoa está subindo, ela faz força para cima. Então, os dois são para cima, o ângulo é 0 grau. Cosseno de 0 vale 1. Aqui você pode cortar, tá? Quando você souber que a força é no mesmo sentido de direção do movimento, você já corta o cosseno. O trabalho é igual, a força é 700 e o deslocamento é 2. 700 vezes 2 vai dar 1.000
e 400 joules. Vou arrumar isso, né, para anotação. Aqui eu vou voltar 1, 2, 3. Então ficou 1,4. Se eu diminuir o número 3 casas, eu somo 3 no expoente, joules. Só que ele quer saber a ordem de grandeza. A ordem de grandeza a gente falou lá no começo do ano. Que é quando você pega esse número aqui e analisa ele comparando com 3,16. Mas como ninguém lembra do 3,16, a gente usa o π como padrão. Se esse número aqui na frente é maior que π, a ordem de grandeza é essa mais 1. Só que 1,4 é menor que π, então a ordem de grandeza é essa, 10 a terceira. Então aqui está 103, mas na verdade é 10 a terceira. Tá? Então esse é um exercício que está com erro de digitação. Então se você tentou fazer, você achou e conseguiu marcar alguma alternativa, é porque algo muito estranho estava acontecendo. Certo? Próximo exercício. Uma mola submetida a uma ação de uma força de 10 newtons, então vamos anotar essa informação, a força é de 10 newtons, está deformada 2 centímetros. O módulo do trabalho realizado por essa força, de 0 a 2, foi. Isso aqui eu falei para vocês na sexta-feira, quarta-feira, não lembro agora, da semana passada. Quando a gente fala de mola, a gente pode pensar no gráfico, que é a força pela deformação em metros, tá? Quando você não está esticando a mola, não tem força nenhuma. Aqui ele está falando que quando você estica, faz uma força de 10 newtons, a mola deforma 2 vezes 10 a menos 2 metros. Já transformei para metros, tá? Então aqui eu tenho um ponto e eu tenho um gráfico desse tipo, em que um dos eixos é força e o outro é uma deformação, uma distância. O que a gente faz para achar o trabalho quando é força e distância no gráfico? A gente fez o primeiro exercício, só fazer a área. Então a gente precisa fazer a área deste gráfico. Então, vamos lá. O trabalho é igual à área. O trabalho, a área é um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A base, 2 vezes 10 a menos 2, não esquece de transformar em metro. A altura é 10 dividido por 2. Olha lá. Corta esse 2 com esse 2. Aqui eu tenho um escondido, né? Então vai ficar trabalho 10 menos 2 com 1, menos 1. O trabalho é de 0,1 joules. Esse é o trabalho realizado nesta mola. 0,1. Então, a gente falou de mola, a gente não viu ainda a força elástica, mas vimos, na verdade, mas lá atrás não chegamos a aplicar muita coisa. Mas se falar de energia de trabalho, você pensa no gráfico. Vai ser sempre a área desse triângulo que vai surgir aqui. Beleza? Vamos lá. Próximo. Esse eu acho que eu também já resolvi em sala, mas é o 23 da Federal de Minas Gerais. Um bloco movimenta-se sobre a superfície horizontal, da esquerda para a direita, sob a ação das forças mostradas na figura. Pode-se afirmar. Então, o bloco se movimenta da esquerda para a direita. Esse é o ΔS. Beleza. E ele pergunta quais forças realizam trabalho. Seguinte, essas forças aqui não realizam trabalho, porque o ângulo é 90. E trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Se for cosseno de 90, vale 0 cosseno de 90. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, Fn, que é a força normal, e peso não fazem trabalho, tá? Então, aqui eu já vou cortar essa, e essa aqui eu vou cortar fora também. Agora, a força F é a força FA. A força F está ao sentido do movimento. O ângulo dela é 0 grau, e cosseno de 0 vale 1. Significa que esse trabalho é positivo, é um trabalho motor.
A força FA que está para trás, ela está com ângulo 180. O deslocamento é para um lado, aqui assim, e ela aponta para o outro. Então, esse ângulo é 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então, é um trabalho negativo, é uma força resistente. É um trabalho resistente. Mas existe, tá? Então, não é só a FA que faz trabalho, não é só F, tá? F e FA realizam trabalho. F um trabalho positivo, adicionando energia do sistema, e FA um trabalho negativo, retirando energia do sistema. Beleza? E aí nós vamos para os exercícios de potência. Tá? Deixa eu só contar aqui, ó. Tem esse mais 4 ou 5. Então, mais ou menos 20 minutinhos aí, divide ao todo. Um motor consome 4 kW. 4.000 watts. E realiza um trabalho de 5.600 joules em 14 segundos. Se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro exercício que eu resolvi de trabalho e rendimento, e eu fiz só a B, faltou a A, tá? E vou fazer então igual eu fiz na sala aquele dia. Bom, vou começar pela B. O que é o rendimento? O rendimento é o trabalho realizado sobre a energia total recebida. Só que eu não sei a energia total. Eu tenho que descobrir isso pela potência. Então, vou fazer aqui no canto. Potência é energia sobre o tempo, tá? A potência é 4.000. A energia que ele usou, não sei. Não é 5.600 joules, porque o rendimento é quando você tem uma máquina que não usa 100%, né? Igual todas as máquinas do mundo real. Então, 14 multiplica cruzado. 14 vezes 4, eu vou fazer a conta aqui para não fazer errado, né? Opa, apertei tudo errado aqui. 14 vezes 4, 56. Então, 56.000 joules, não 5.600. Tá? Essa aqui é a energia total recebida. Vamos voltar para a fórmula aqui de baixo. O rendimento, o trabalho é 5.600 dividido por 56.000. Isso dá 0,1. Tá? Esse é o rendimento, acabou. O rendimento, vou fazer bonitinho aqui. O rendimento desse motor é de 0,1. Essa já seria a resposta da alternativa B. Se você quiser transformar em porcentagem, você multiplica por 100 e aí dá 10%. Mas o 0,1 já está correto. Determine a potência dissipada. Potência dissipada, gente, é o que você não usou, certo? Então você pode fazer de várias maneiras mesmo. Como que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou fazer com a relação das potências. Eu já não sei a potência total, isso aqui é a potência total da máquina funcionando. Eu vou calcular a potência aqui em rosa a partir do trabalho, ou seja, quanto que foi aproveitado. O trabalho vale 5.600 dividido por 14. 5.600 dividido por 14 dá 400, né? Era 10%, né? 400. De 4.000 virou 400. Você poderia ter pensado um pouco mais do que eu pensei e fazer direto esse exercício. Mas olha só. O que acontece? A conservação de energia ela tem que valer. Vocês sabem que a energia se conserva. Então a potência total é o que é aproveitado, que é a potência útil, mais a potência dissipada. A máquina usou 4.000 watts para funcionar. Desses 4.000, 10%, 400 watts, ela conseguiu transformar em trabalho. Mais uma quantidade que ela perdeu. E essa quantidade que ela perdeu é de 3.600 watts. Isso é potência dissipada. É o quanto de energia por tempo está sendo jogado fora do sistema. Beleza? Quer dizer que vai ter isso aí no provão?
Talvez não. Talvez sim. Próxima. 5. Um guindaste, deixa eu pegar outra cor aqui, ergue a partir do solo um determinado objeto de peso 1000 newtons, a uma altura, que eu vou chamar isso de deslocamento, 4 metros, em 8 segundos. A potência média desenvolvida por esse motor. Tá bom. A gente viu no exercício aí para trás que quando você está levantando um objeto, a força que você vai considerar para calcular o trabalho, força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo, é a força-peso. Então, trabalho, 1000, deslocamento é 4 e o ângulo. O objeto sobe e a força é para cima. Então, o ângulo é 0. Cosseno de 0 grau, que vale 1, ou seja, cai fora. O trabalho é 4.000 joules. Mas não é o trabalho que ele quer saber a potência. Então, a potência é o trabalho sobre o tempo. A potência, o trabalho é 4.000 dividido por 8. A potência é igual. 4.000 dividido por 8 dá 40 dividido por 8 dá 5, né? Então dá 500 watts. Alternativa D de dado. Gente, a questão é o seguinte, a gente ainda vai ver bastante, tem mais energias aí pra gente estudar, mas a partir do momento que você entende como faz os exercícios de trabalho de energia e os de potência, é tudo a mesma coisa, tá? Vamos lá, esse aqui e mais 3 e aí encerramos. Exercício 8, tudo a apostila de vocês. Aqui. Um corpo de 60 kg é içado do terceiro para o quinto andar. Então, já vou me adiantar aqui. Se ele vai levantar esse objeto, a força será a força-peso. Então, é massa vezes gravidade. A massa é 60, a gravidade vale 10. Então, a força que eu vou considerar é de 600 newtons. Ele vai do terceiro para o quinto. Então, sobe o terceiro andar, sobe o quarto e chega no quinto andar. Ele sobe 2 andares. E cada andar tem 4 metros. Então, o deslocamento é de 8 metros. 4 para o primeiro andar, 4 para o segundo. Qual a potência desprendida pelos homens, que é içaram a potência, sendo que isso levou 10 segundos para acontecer. O tempo é de 10 segundos. Então, vamos lá de novo. Primeiro, eu vou calcular o trabalho. Aqui, o trabalho é a força vezes deslocamento. Já vou cortar o cosseno, que a gente sabe, está levantando objeto, né? Então, o trabalho é igual. A força vale 600, o deslocamento vale 8. 600 vezes 8, 6 vezes 8, 48, mais 2 zeros. Joules. Esse é o trabalho. E a potência? A potência é o trabalho sobre o tempo. O trabalho vale 4.800 e o tempo vale 10. Simplifica aqui. Isso dá 480 watts de potência. Cuidado que ó, tem watts e joules. Tá? O provão de vocês é aberto, mas fiquem espertos aí com as unidades para não errar na parte mais fácil. (15) da Uniub. Para verificar se o motor de um elevador forneceria potência suficiente ao efetuar determinados trabalhos, esse motor passou pelos seguintes testes. Transportar 1000 kg até 20 metros de altura em 10 segundos. Tem vários. Ele quer saber onde tem a maior potência. Bom, a gente está fazendo exercício assim já faz um certo tempo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O trabalho vai ser a força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno, que eu vou tirar de novo, porque todo mundo já sabe. O trabalho aqui é a força-peso, que é a massa vezes a gravidade vezes o deslocamento, tá? Então, esse aqui é o trabalho, beleza? A potência é o trabalho sobre o tempo. Então, a potência, o trabalho é massa vezes gravidade vezes deslocamento, dividido pelo tempo. Espera aí. E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso fazer a conta aqui de todos.
Alguns, gente, dá para cortar caminho, tá? Você analisa a resposta de um com de outro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui. Então eu preciso pegar a massa, multiplicar por 10. Então 1000, vou primeiro aqui, 1000 vezes 10, vezes o deslocamento, que é 20, dividido por 10, né? Isso deu 20.000 watts. O segundo vai dar 2.000 vezes 10, tá? Que é a massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, que é 10, dividido por 20. Eita, vou botar errado aqui, peraí. Opa! 20.000 vezes 10 dividido por 20. Pronto, apanhei aqui, mas foi. 10.000 watts por segundo. Para o terceiro, vamos lá. Massa, que é 3.000, vezes a gravidade, vezes o deslocamento, que é 15, dividido por 30. 15.000 watts. E último, 4.000 vezes 10 vezes 30, dividido por 100 segundos. 12.000 watts. Então, a maior deles é o C. É a primeira máquina que vai ter uma maior potência. Certo? Ah, professor, dá para prestar atenção no primeiro e no segundo, porque o segundo dobrou a massa e dobrou o tempo. Beleza. Tava na dúvida, gente. Tá? Não, a gente não precisaria fazer todos, mas fazendo todos a gente garante a resposta. Penúltimo exercício. Uma força é aplicada na direção e no sentido do movimento de certo automóvel de massa 800 kg. Tá? Então, F função varia, a força F varia em função da posição S, conforme o gráfico a seguir. Com base nesse gráfico, determine a potência média, sabendo que os 20 primeiros metros são realizados num tempo de 1 minuto, que eu já vou transformar para segundos. Bom, posição está em metro, força em newton, vamos calcular a área desse gráfico, tá? Aqui eu vou fazer de outro jeito. Como todos os quadradinhos estão certinhos, eu sei que aqui eu tenho 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, 5 quadradinhos, mais meio quadradinho aqui e mais meio quadradinho aqui, tá? Então eu tenho 6 quadrados, né? 1, 2, 3, 4, 5, metade com metade, 6. Então, para calcular o trabalho aqui, ao contrário do outro exercício que eu fiz, eu vou fazer 6 vezes a área de um desses, eu estou chamando de quadrado, mas são retângulos, tá? Desses retângulos, base vezes altura. Então, o trabalho, 6 vezes a base de um deles, 5, meu Deus, e a altura, 2. Então, aqui vai dar 10, né? Esse aqui dá 10. 10 vezes 6, 60 joules. Professor, posso dividir em pedaços menores? Pode, tá? Nem sempre o gráfico, gente, vai vir com esses quadrados no fundo. Às vezes só vem um pontilhadinho marcando os pontos, né? Os valores. Só que ele quer saber a potência, ele não quer saber o trabalho. E potência é o trabalho sobre o tempo. O trabalho vale 60 e o tempo em segundos vale 60, o que dá 1 watt de potência. Certo? Saideira? Esse aqui ia ficar maior mesmo o vídeo, porque era bastante coisa. Tá? Gente, não é à toa que eu estou fazendo mais exercícios desses assuntos aqui de trabalho de potência, porque, né? Provavelmente vai cair mais. 19 da Mackenzie. O último da nossa listinha. Quando são fornecidos 800 joules em 10 segundos para o motor, ele dissipa, tá? Ele joga fora 200 joules. Qual que é o rendimento desse motor? Bom, rendimento é o trabalho, que é o que é aproveitado, sobre o total de energia recebido. Bom, qual que é o total de energia recebido? 800.
E o trabalho? Aqui que uma galera errou na aula. 200 é o que é jogado fora. Essa máquina está recebendo 800. Aqui está a nossa máquina térmica. Nossa máquina, acostumado com termodinâmica, chamar tudo de máquina térmica. Tá? Ele recebe 800 joules, ele aproveita 600 e joga fora 200. Fica para lá de fora. Isso aqui é o trabalho que é aproveitado. Tá? Então, é esse valor que você vai colocar aqui. O rendimento é igual. Aqui eu vou simplificar, né? 6 sobre 8, 6 oitavos. Vou simplificar a fraçãozinha, dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo. Opa. E aí fica assim. 3 quartos. 3 quartos que é 0,75. Eu achei um rendimento. Se você olhar na resposta, está em porcentagem. Então, você vai pegar esse valor e multiplicar por 100. Que aí você descobre que é 75%, que é a resposta A. Certo? Pessoal, espero ter ajudado, tá? Para quem estava já estudando aí. Calma na hora de fazer o provão. E na quarta-feira a gente já se tromba. Beleza? É isso aí, gente. Falou!